Saudações, caros estudantes. Meu nome é Capitão Gondim. Eu sou professor de Física. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante da física clássica, que fala sobre tubos sonoros. Tubos sonoros são instrumentos musicais que produzem som vibrando o ar em seu interior. Eles também são conhecidos como tubos de ressonância ou tubos de vento. Eles são amplamente utilizados em música e educação musical. Os tubos são classificados como abertos e fechados, sendo os tubos abertos aqueles que têm duas extremidades abertas, sendo uma delas próximas à embocadura, e os tubos fechados, que são os que têm uma extremidade aberta, próxima à embocadura, e a outra fechada. Vamos agora analisar os tubos abertos. É um tubo que tem uma extremidade aberta, permitindo que o som se propague para o ambiente externo. Quando um tubo aberto é excitado por uma fonte sonora, como uma vibração ou sopro, ele ressoa em frequências específicas, chamadas de frequências harmônicas ou frequências naturais. Vamos agora analisar alguns padrões acústicos quando uma onda estacionária passa do interior de um tubo aberto. Temos aqui um tubo, ele tem essas duas entradas. Esse tubo tem um comprimento L. Quando uma onda estacionária ela passa no interior desse tubo, ela forma este padrão que temos aqui. A onda forma um ventre nessa extremidade. Aqui ela forma um nó e aqui ela vai formar outro ventre. No caso, o ventre ele tem uma formação construtiva e o nó é uma formação destrutiva. Então, ele vai formar esse padrão. Observe que esse padrão, nós vamos chamá-lo de primeiro harmônico ou harmônico fundamental. Ele equivale à metade de um comprimento de onda. Observe que no interior desse tubo, essa formação tem apenas um nó. Dessa maneira, dizemos que 1 vezes a metade do comprimento de onda equivale ao comprimento do tubo. Assim, o comprimento de onda equivale a 2 vezes o comprimento do tubo. E quando nós temos aqui um outro tubo aberto, onde há uma formação de 2 nós, nós vamos dizer que esse padrão é o padrão do segundo harmônico. Assim, vamos multiplicar a metade do comprimento de onda, que vai dar igual ao comprimento do tubo. Desta maneira, o comprimento de onda é igual a 2 vezes o comprimento de um tubo dividido por 2. E quando existir vários nós, dessa maneira, nós vamos chamá-lo de enésimo harmônico. Assim, o comprimento de onda é igual a 2 vezes L dividido por N. Sabemos que a equação fundamental da ondulatória, V é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, e que a frequência é igual à velocidade dividido pelo comprimento de onda. Dessa maneira, a frequência do enésimo harmônico é igual ao número de nós que multiplica a velocidade de onda dividido por 2L. 2L equivale ao comprimento de onda. E vamos agora falar sobre os tubos fechados. Tubos fechados é um tubo que tem ambas as extremidades fechadas. Quando o tubo fechado é excitado, ele também ressoa em frequências harmônicas, mas a configuração das extremidades fechadas altera as frequências em que o tubo ressoa em relação a um tubo aberto de comprimento equivalente. Vamos agora analisar os padrões acústicos onde ondas estacionárias passam no interior desse tubo, que é um tubo fechado. Esse tubo fechado tem essa parte fechada e essa parte aberta. Sempre importante frisar que nessa parte do tubo fechado é a formação de um ventre. Já nessa parte sempre haverá a formação de um nó. Dessa maneira formou-se esse padrão harmônico. Esse padrão ele equivale a 1/4 do comprimento de onda. Como tem um nó, dizemos que esse padrão é o primeiro harmônico ou fundamental, onde
O comprimento do tubo equivale a 1/4 do comprimento de onda. Assim, o comprimento de onda equivale a 4 vezes o comprimento de um tubo dividido por 1. Temos agora esse outro padrão, onde nesse tubo tem a formação desse ventre e nessa parte do tubo temos a formação de um nó. A distância entre eles equivale a 1/4 do comprimento de onda, assim como a distância entre esse nó e esse ventre e esse nó também equivalem a 1/4 do comprimento de onda. Dessa maneira, nós temos aqui essa formação de ondas estacionárias, onde existem dois nós. Nesse caso, nós vamos chamar de terceiro harmônico, porque é importante frisar que em tubos fechados não existem harmônicos pares. Dessa maneira, dizemos que o comprimento desse tubo equivale a 3 vezes 1/4 do comprimento de onda. Assim, o comprimento de onda equivale a 4 vezes o comprimento do tubo dividido por 3. E quando existe a formação de vários nós, formando esse padrão acústico de ondas estacionárias, nós vamos chamar de enésimo harmônico. Dessa maneira, chamaremos de enésimo harmônico, porque é importante também frisar que nos harmônicos de tubos fechados sempre serão ímpares. Assim, dizemos que o comprimento de onda no enésimo harmônico equivale a 4 vezes o comprimento do tubo dividido por 2 vezes o número de nós menos 1. Sabemos que a equação fundamental da onda, a velocidade equivale ao comprimento de onda vezes a frequência, e que a frequência equivale à velocidade de onda dividido pelo comprimento de onda. Vamos substituir esse comprimento de onda nessa equação. Assim, nós teremos a frequência do enésimo harmônico, que é igual a 2 vezes o número de nós menos 1, que multiplica a velocidade de onda dividido por 4 vezes o comprimento de um tubo. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que outros possam ter acesso a este conteúdo com qualidade. Siga-nos nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Muito obrigado!